Imagine um homem que, aos olhos da comunidade, parecia ser apenas mais um rosto comum, um empresário respeitado, um vizinho silencioso. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, Dean Curl escondia segredos tão sombrios que chocariam até os mais experientes investigadores. Entre 1970 e 1973, ele transformou a sua casa em Houston em um verdadeiro cenário de horror, onde jovens desapareciam sem deixar rastros. O Candyman, ou seja, Homem Doce, como era conhecido por alguns, se tornou um dos serial killers mais aterrorizantes da história americana. O que se escondia por trás dos sorrisos e da aparente bondade, hein? Como ele conseguiu manipular não só as suas vítimas, mas aqueles ao seu redor para fazer parte dos seus crimes hediondos? Nesse vídeo, vamos mergulhar nos mistérios sombrios do caso de Dean Curl, uma jornada que revela os piores lados da mente humana. Confira comigo, mas só se você tiver coragem. Curl nasceu em Fort Wayne, no estado americano de Indiana, em 24 de dezembro de 1939. Ele foi o primeiro filho de Arnold Edwin Curl e Mary Robinson. Os pais de Curl brigavam com frequência e acabaram se divorciando quando ele tinha apenas 7 anos. Nesse mesmo ano, ele foi diagnosticado com febre reumática e teve que abandonar as aulas de educação física. O efeito combinado de crescer em uma família desfeita e com dificuldades médicas fez dele um menino tímido, que raramente socializava com outras crianças. Em 1950, os pais de Dean tentaram uma reconciliação e chegaram a se casar de novo, mas se divorciaram pela segunda vez 3 anos depois. A mãe de Dean, que manteve a custódia dele e do irmão mais novo, Stanley, se casou de novo com um vendedor de relógios itinerante chamado Jake West e teve um terceiro filho com ele. A família mais tarde se estabeleceu em Vidor, Texas, onde abriram um negócio de fabricação de doces chamado Pecan Price. Enquanto estavam no ensino médio, Dean e seu irmão operavam a máquina de fabricação de doces e embalavam os produtos. Após a formatura de Dean no verão de 1958, a família se mudou para Houston e 2 anos depois, Curl atendeu ao pedido da sua mãe para voltar à Indiana e morar com a sua avó viúva. Lá ele namorou uma garota que o pediu em casamento, mas ele recusou. O casamento da sua mãe começou a enfrentar dificuldades em 1962 e, por isso, Dean voltou a Houston para ajudá-la. Em 1963, o casamento acabou de vez e a sua mãe Mary abriu um novo negócio de doces e nomeou Dean como vice-presidente. Naquele mesmo ano, um dos funcionários adolescentes da loja reclamou de Dean por ter feito investidas sexuais em relação a ele, mas a mãe de Dean simplesmente demitiu o garoto. 1 ano depois, Dean foi convocado para o Exército dos Estados Unidos e designado para Fort Polk, em Louisiana, para um regime de treinamento de 10 meses. E foi justamente no Exército que ele percebeu que era homossexual e teve as suas primeiras relações sexuais. Após ser dispensado com honra, voltou a trabalhar na empresa da mãe. Em 1967, conheceu David Owen Brooks, de 12 anos, e os dois se tornaram amigos íntimos. Os dois viajavam juntos e David admirava Dean a ponto de considerá-lo um pai substituto. No entanto, o relacionamento tomou um rumo mais sombrio a partir de 1969, quando Dean pagou o menino para fazer sexo oral nele. A partir daí, Dean desenvolveu uma verdadeira obsessão sexual, que o levou a cometer crimes inimagináveis. Perto de setembro de 1970, David Brooks interrompeu Curl no ato de estuprar 2 adolescentes, que ele havia amarrado a uma prancha de tortura. Dean prometeu um carro novo a David, em troca do silêncio, e o menino aceitou a oferta. Mais tarde, Dean também ofereceu $200 para David por qualquer garoto que ele conseguisse atrair para o apartamento. Dessa forma, no dia 13 de dezembro de 1970, David atraiu 2 meninos para longe de um comício religioso e Dean os estuprou e matou. Em 30 de janeiro de 1971,
Dean e David avistaram dois jovens caminhando de volta para casa. Como predadores à espreita, eles os seduziram com falsas promessas e os atraíram para dentro da van de Dean. O que parecia ser uma carona inofensiva, rapidamente se transformou em um pesadelo aterrorizante. No apartamento, eles infelizmente foram estuprados e mortos. Os seus corpos foram então enterrados em um barracão da propriedade. Entre março e maio, Dean sequestrou e matou mais 3 vítimas com a ajuda de David. Em 17 de agosto, os dois encontraram um conhecido de David, chamado Ruben Rooney. Ele estava voltando do cinema para casa. Na mesma noite, Dean levou Rooney para sua casa e o estrangulou até a morte. Ainda no gelado inverno de 1971, David conseguiu atrair Elmer Wayne Henley como mais uma vítima para as garras de Dean. Por razões desconhecidas, Dean o poupou, ofereceu a Henley a mesma taxa de $200 por qualquer garoto que ele pudesse atrair para o apartamento e disse que ele era membro de uma quadrilha que escravizava pessoas. Henley ignorou a oferta de Dean por vários meses, mas finalmente a aceitou no início de 1972, quando a sua família estava em péssimas condições financeiras e precisava muito de dinheiro. Dean tinha como alvo crianças e adolescentes com idades entre 13 e 20 anos, todos os quais ele sequestrava com a ajuda de David e Henley. As suas vítimas eram amigos dos dois, conhecidos de Dean ou ex-funcionários da Cork and Company. Dean frequentemente também distribuía doces para a garotada da vizinhança e por isso ficou conhecido como Candyman, o homem do doce. Depois de atrair as suas vítimas, ele os levava para sua casa com promessas de álcool ou drogas, e uma vez lá, eles eram despidos e então amarrados a uma tábua de tortura de madeira compensada no quarto do assassino. Os meninos então eram estuprados, espancados e torturados por vários meios, o que incluía atos terríveis como arrancar os pelos pubianos, mastigar os órgãos genitais, inserir vários objetos nos retos e até colocar varetas de vidro nas uretras e esmagá-las, às vezes por vários dias. Quando matava suas vítimas, Cole geralmente as estrangulava ou atirava nelas com uma pistola calibre 22. A onda de assassinatos continuou até 7 de agosto de 1973. Henley, agora com 17 anos, convidou Timothy Carley para participar de uma festa na casa de Dean. Carley aceitou a oferta, mas enquanto se dirigiam para lá, Rhonda Williams, uma amiga de Carley, se juntou a eles. O pai de Rhonda estava bêbado e a atacou naquela noite. Então ela decidiu esperar do lado de fora até que ele ficasse sóbrio. Dean ficou furioso por Henley trazer uma garota para sua casa. Eles beberam e também fumaram, enquanto Dean observava e esperava que eles desmaiassem. Henley acordou amordaçado, enquanto Dean colocava algemas em seus pulsos. Rhonda e Carley, ainda inconscientes, também foram amarrados. E foi então que, ainda transtornado com a presença de uma mulher em sua casa, Dean tirou a mordaça de Henley e disse que iria matar todos. Henley então prometeu a Dean que participaria da tortura e do assassinato de Carley e Rhonda se fosse libertado. E ele concordou. Então, Dean Cole entregou a Henley uma faca de caça e disse para ele cortar as roupas de Rhonda, insistindo que ele estuprasse e matasse ela totalmente sozinho, enquanto ele se ocupava de Carley. Henley, assustado e arrependido, pegou a pistola de Dean e gritou que eles tinham ido longe demais e precisavam parar. Em pânico, o rapaz disparou uma vez contra Dean, atingindo ele na testa, mas a bala não conseguiu penetrar em seu crânio. Então, Dean continuou a avançar em direção a Henley, que disparou mais 2 tiros, atingindo o ombro esquerdo do homem. Dean então se virou e saiu da sala, batendo na parede do corredor. Henley o seguiu e atirou mais 3 vezes em suas costas, matando-o na hora. Depois desses momentos de tensão, Henley libertou Carley e Rhonda e eles discutiram o que fazer. Henley só queria ir embora, mas Carley o convenceu a chamar a polícia e explicar o que aconteceu. Henley confessou o envolvimento de David e seu próprio envolvimento nos assassinatos de Dean, e também revelou os locais onde os corpos foram enterrados. A polícia utilizou mão de obra não qualificada para desenterrar os corpos.
e a busca foi encerrada com a contagem de corpos ultrapassando 25. Por isso, o número total de vítimas de Dean Curl permanece desconhecido. Hamlin foi posteriormente indiciado e considerado culpado de 6 assassinatos. David tentou alegar que não estava presente em nenhum estupro ou assassinato, mas mesmo assim foi indiciado por 4 assassinatos e considerado culpado de 1. Ambos os cúmplices foram condenados à prisão perpétua. Hamlin estava atualmente encarcerado na unidade Mark Michael, no condado de Anderson, Texas, enquanto que David, que estava encarcerado na unidade Ramsey, perto de Rocheron, morreu em 28 de maio de 2020, vítima da Covid-19, aos 65 anos. O caso de Dean Curl é um dos mais sombrios e perturbadores capítulos da história do crime. Um homem que, por trás de uma fachada aparentemente normal, escondia uma crueldade inimaginável. Ele usou jovens vulneráveis como peões em sua rede de terror, manipulando, torturando e assassinando com uma frieza que choca qualquer pessoa. Se você gosta de desvendar mistérios reais e casos de crimes tão intensos quanto esse, não esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever em nosso canal para não perder os próximos episódios. Cada caso traz uma nova camada de horror e juntos vamos continuar explorando os segredos mais sombrios do mundo do crime. Grande abraço e até a próxima!